A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos aqui para continuar o estudo do livro de 2 Reis, hoje é o capítulo 3, né? Glória a Deus, de 27 versículos. O título fala assim: Guerra de Jorão contra os Moabitas. Maravilha. Sabemos que Jorão era rei de Israel, aleluia. Nesse tempo, irmãos, o pai morria e o filho primogênito, né, ele assumiu o reinado, né? E Jorão vem da linhagem ali dos reis do norte. Jorão era neto, né, vamos dizer assim, né, de Acabe, filho de Acasias, né? Vamos conhecer a história desse homem, vamos ver aqui de outros aqui que já tem vindo mais tempo no reinado, o rei de Judá, né, Josafá. E vamos aprender, irmãos, algo maravilhoso da parte de Deus nesse dia que se chama hoje, aleluia. Versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, né? Os irmãos veem que de Acabe, Acasias e Jorão, Josafá estava vivo ainda, irmãos, ali. Deus, eu creio, pela palavra que fala, prolongando os dias da vida de Josafá, como um homem que servia a Deus de verdade, né? Aleluia. Fala aqui assim: rei de Judá, e reinou 12 anos. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera, né? Mas ele, algumas coisas que eram outros tipos de erros, de falhas, ele tirou. Mas ele continuou no erro. Irmão, pecado, irmãos, não tem um maior e um menor. Não tem um que não pode fazer e um que é tolerável. Não tem um que eu faço algumas vezes e o outro eu não posso fazer mais. Pecado é pecado, irmãos. O que nos afasta da comunhão com o Senhor nosso Deus, ele tem que ser confessado, deixado para alcançar misericórdia. A Bíblia ensina isso para nós, aleluia. Versículo 3. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizeram Israel pecar, e não se apartou deles, né? Continuou pecando. Versículo 4. Então Mesa, isso mesmo, Mesa, não tem acento, rei dos Moabitas, né? Os irmãos sabem que a história dos Moabitas, irmãos, começa lá com Ló. As suas filhas, né, a mais velha, mais nova, o embebedaram e tiveram filhos com ele, né, com o próprio pai, incesto. E ali nasce a nação dos Moabitas e dos Amonitas, né, que são primos de Israel, né? Isso aqui, por toda a história, irmãos, faziam guerra contra Israel, né? E aqui está o rei dos Moabitas, Mesa. Era criador de gado e pagava de tributo a Israel, né? Tributo se pagava quando se perdia uma guerra e o rei pagava tributo ali para poder continuar vivo, fazer suas coisas, mas tinha que pagar tributo à nação que ganhou na guerra, né? E isso era Israel. E o rei de Moabe pagava tributo, diz a palavra, ao rei de Israel: 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Versículo 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, rei dos Moabitas, morreu Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel, que era Jorão. Versículo 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irá tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os mesmos cavalos como os teus cavalos. É interessante, irmãos, que os irmãos estão acompanhando aí no canal, né? Para a glória de Deus. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, né? Que o Senhor te abençoe grandemente. Você que está inscrito, você que está vendo pela primeira vez. Os irmãos viram os vídeos anteriores, né? Nós estamos agora no livro de 2 Reis, o capítulo 3, mas o capítulo 2, o 1. O último capítulo de 1 Reis, que Josafá, ele teve uma experiência lá atrás com Acabe, quando saiu a guerra. Quase morreu. Deus teve misericórdia dele, não deixou ele morrer. Depois, com o sucessor de Acabe, ele não quis sair à guerra. Agora aqui com Jorão, irmãos, ele sai. Nós vamos ver o que vai acontecer. Aleluia. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. Glória a Deus. É o versículo 7. E disse ele: subirei e serei como tu e meu povo. Com o teu povo
e os meus cavalos com os teus cavalos. Versículo 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército nem para o gado que eu seguia. 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Versículo 11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Aleluia. Para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, e derramava água sobre as mãos de Elias, né? Os irmãos vemos que é algo que nos chama a atenção, irmãos. A Bíblia dá esses detalhes aqui para a gente parar, pensar, ler, reler, meditar. O homem de Deus, o rei Josafá, poderia que ele pode ser, e eu creio, irmãos, porque isso é na nossa vida também. Nós temos falhas, nós temos erros, mas, irmãos, em qualquer circunstância, qualquer área, seja ela conjugal, ministerial, espiritual, material, financeira, física, o servo e a serva de Deus, irmãos, participa orando o Senhor, falando, agradecendo, mais vezes pedindo do que agradecendo, mas participa, fala, pede orientação. Irmão, não tem como um cristão, um homem ou uma mulher de Deus, irmãos, viver longe, apartado do Senhor. Ele é dependente do Senhor. Ele precisa do Senhor. A ovelha precisa ouvir a voz do pastor, irmãos. O sumo pastor, a Bíblia diz que ele é bispo das nossas almas. Está na Epístola de Pedro 2:21. Aleluia. Então, nós temos que estar ouvindo o Senhor, na orientação do Senhor. Às vezes, irmãos, podemos estar até fazendo alguma coisa secular, mas o pensamento está aí: Senhor, tem misericórdia, Senhor, toma direção, Senhor, vai de encontro, Senhor, cura, Senhor, muda, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, abençoa. Em tudo, irmãos, nós participamos do Senhor. E o rei Josafá nos traz essa lição importante aqui, aleluia. E diz aqui o versículo aqui, ó. Glória a Deus, o 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Os irmãos, vê uma declaração assim, irmãos. Algumas pessoas, por não orar, não ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, acham que o profeta, aqui o Eliseu, estava sendo desrespeitoso com uma autoridade ali, que era o rei de Israel. Não, irmãos, ele estava falando a verdade. Irmãos, o rei de Israel era um homem idólatra, era um homem perverso, mau, buscava o caminho da perdição. O profeta Eliseu, irmãos, falou a verdade. Irmãos, tem pessoas que não aceitam isso, mas, irmãos, é bíblico isso, irmãos. Se nós lêssemos, examinássemos mais a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver que o próprio Deus, através da sua Sagrada Escritura, nos inspira e fala nas epístolas ali de João, próximo de Judas e Apocalipse, que é o final da Bíblia, que se alguém não traz a doutrina de Cristo, a palavra está bem clara: não o saudeis, nem muito menos comer com uma pessoa dessa. Você fala assim: irmão, mas isso é algo difícil de fazer, mas é bíblico, nosso. É palavra de Deus. Você fala assim: mas se for meu pai, minha mãe, um filho, uma filha, um parente, um vizinho, irmão, é bíblico. Então, o profeta Eliseu, quando ele chega no rei e fala assim, irmãos, estava dizendo por causa do caminho mau que o rei de Israel estava seguindo. E conhecia a Escritura, conhecia a lei de Deus, irmãos. Então, hoje, se você for pensar, irmãos, a Bíblia quando fala para nós assim, nos Salmos, o primeiro, né? Não se assenta à roda dos esclarecedores.
nem fique, nem pare, nem tome, fique dando seu tempo, se detenha no caminho dos pecadores. Deus não aprova isso, irmãos. Deus, Ele quer que nós andemos e tenhamos comunhão com quem é da verdade, quem professa a mesma fé. Irmãos, você está querendo casar, irmão? Você, irmã, ore, busque. Não vai vir um anjo, alguém perfeito para casar com você, mas alguém que tenha uma vontade de melhorar, de servir a Deus todo dia, e nessa mesma fé vocês vão crescer, vão aprender, aleluia, mas não busque ninguém lá de fora. Deus não faz isso. Ah, Jesus vai salvar ele. Não faz isso. Não tente a Deus. A palavra diz que é para a gente procurar um da mesma fé. Amizade com quem serve a Deus. Podemos cumprimentar, podemos saudar a pessoa. Mesmo a Bíblia dizendo que não é para fazer, mas a gente faz para tentar fazer igual o Paulo falou, ser fraco para ganhar um fraco, ser sábio para ganhar um sábio, para o reino de Deus, mas ter uma amizade, de participar das mesmas coisas que pessoas assim não pode, irmãos. A Bíblia não dá respaldo para gente. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, né? Entrou na presença do Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, com adoração, com louvor, com ações de graça. Sim, irmãos, que temos que fazer. Às vezes a gente chega diante de Deus apavorado, angustiado, nervoso, e pensando que isso é fé. Não é, irmãos. A Bíblia diz que é para a gente chegar diante de Deus com oração, com súplica, com ações de graça. A oração do Pai Nosso fala: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração, louvor, agradecimento, irmãos. Aí você entra na presença do Todo-Poderoso, você chora, você fala, você conversa, você ouve. Aleluia, essa é a alegria do servo de Deus, irmãos, é falar com o Senhor, é orar, é estar na presença do Pai Todo-Poderoso, aleluia. Versículo 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e vosso gado, e vossos animais. 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Oh, aleluia. 19. E ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores, cortareis e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. 20. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha, irmão, que maravilha! O Deus Todo-Poderoso, irmão, sabia que o povo precisava tomar água. Ali onde eles estavam não tinha água, irmãos. Deus mandou, aleluia, oh glória, para eles saciar sua sede, os animais, né, se fortalecerem. Oh glória a Deus, aleluia. Deus sabe da sua necessidade, meu querido, de você, irmã, de você que está pela primeira vez, segunda, ou já viu outras vezes o canal, aleluia, mas você ainda não se decidiu a estar com Cristo, a aceitar Cristo, a voltar-se para Cristo. Jesus está falando que Ele supre toda a sua necessidade, aleluia. O versículo aqui, 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas e os reis que tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam de cinto, e daí para cima se puseram-se na fronteira. 22. Levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si, as águas vermelhas como sangue. 23. Disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar o despojo moabitas. 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. 25. Arrasaram as cidades e cada um lançou pedras em todos os bons campos. Assim também entulharam e entupiram todas as fontes de água. Cortaram todas as boas árvores e só em Tir-Arezete deixaram ficar os muros, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. 26. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens
que sacavam espadas para romperem contra o rei Edom, porém não puderam. Por quê, irmãos? Não puderam. Irmãos, o inimigo das nossas almas, as pessoas que ele manda mensagens, setas, dados para vir contra nós, irmãos, quando a mão de Deus, a proteção do Todo-Poderoso, o guarda de Israel, ele está comigo e com você, você crê nisso, irmãos, nem pode prevalecer. O inimigo, irmãos, ele não resiste. A Bíblia diz, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Por quê? Porque Deus está conosco. O Senhor é a nossa fortaleza. O inimigo não pode prevalecer contra o povo de Deus, irmãos. O inimigo não pode prevalecer. A batalha parece que está sendo estendida, mas Deus já tem a vitória. Deus já tem um dia certo de mudar o quadro. Fique firme. Permaneça firme, aleluia. 27 fala assim, então tomou o seu filho, o rei dos Moabitas, fez isso, irmãos. O filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Irmãos, os povos desta aliança, do Velho Testamento, irmãos, tinham algumas práticas horríveis de sacrificar, fazer sacrifício humano a demônios, achando, irmãos, pensando de uma forma errônea que iam ter a bênção, né, que não é bênção, é maldição, da parte de demônios para vencer a guerra, mas não tinha resultado contra o povo de Deus, irmãos. E isso foi uma indignação nos homens de Israel que deixaram ali, porque sabiam que a batalha já estava ganha e o rei dos Moabitas, essa batalha estava perdida. Então, irmãos, existia essa prática. Baal, a cultura de Baal e outros deuses que tinham lá, irmãos, faziam isso. Deus, quando ele manda o povo entrar na terra prometida, Deuteronômio 7, ele manda todos serem mortos à espada, até as crianças. Para quê? Para que essa prática maligna não corrompesse o povo de Deus. Irmãos, nos dias de hoje, isso acontece de uma forma, parece que é diferente, mas o adversário tem usado as armas que ele tem na mão. Rede social, TV, rádio e outros meios para tentar infundir, implantar de uma linguagem diferente essa prática no meio nosso, irmãos, dos nossos filhos. Irmão, use aqui como estamos fazendo aqui, irmãos, a rede social, os meios de comunicação para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para falar a verdade. Fala assim, irmão, tem gente que fala assim para mim assim, você grava esses vídeos de 17, 18 minutos, vídeo que ninguém vai ver. Irmãos, não sou eu que convenço o homem do pecado, diz o Espírito Santo. Nós ficamos aqui na oração, na brecha. Os seus inscritos também em oração, para que a pessoa veja e os olhos daquela pessoa sejam abertos, seja salvo, transformado. Uma alma, irmãos, se rendeu ao Senhor. Todo esse empenho, essa voluntariedade, esse amor que nós fazemos aqui, isso, irmãos, essa obra vai ser ganho, porque uma vida se converteu. Irmão, isso é algo que acontece nos dias de hoje. Você é um instrumento de Deus, nós somos, de gravar esses vídeos aqui. Você compartilhar nos seus links, nas suas redes sociais, nos seus contatos, para que as pessoas vejam a palavra do Senhor sendo pregada, explicada aqui e se convertam a Cristo. Seja um instrumento de Deus, irmãos, para nós ganharmos almas através desses meios de comunicação. Se inscreva no canal, deixe aí o joinha, compartilhe esse link aí. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Capítulo aqui hoje, o 3 de 2 Reis encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente, no nome de Jesus. A paz do Senhor.